Boa noite, está no ar o Câmara Aberta. Hoje nós vamos apresentar o livro Ensaios de Direito Aduaneiro, publicado por profissionais aqui da região que realizaram um estudo e organizaram um livro, uma publicação que trata a respeito do tema. Recebemos aqui no plenário da Câmara o professor, escritor e profissional da área, Cláudio Augusto Gonçalves. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Boa noite, Maurício, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e vamos conversar sobre esse importante tema no direito. Está conosco também a Raquel Segala Reis, que também coordenou esse projeto e ajudou a reunir esses textos, esses artigos sobre o tema direito aduaneiro. Boa noite, Raquel, tudo bem? Boa noite, Maurício, obrigada pela oportunidade. Vamos adiante, temos um importante projeto aí que foi recém-lançado e vamos ver se a gente consegue contribuir e mostrar para os telespectadores o que é o direito aduaneiro e, enfim, né, no que é que ele pode ajudar os operadores do comércio exterior, né, nas suas lides diárias. Bom, Cláudio, conta pra gente como que surgiu a ideia de realizar essa publicação e como que o projeto foi executado. Bom, o projeto foi executado de uma forma muito tranquila por mim e pela Raquel, mas a idealização do projeto, ela partiu de um grande amigo que também milita nessa área, chamado Demis Brito, que é o CEO da Intelecto, e ele nos colocou um desafio. Assim, vocês são indignados com algumas questões diárias, né, algumas ilegalidades praticadas pelo poder público, né? Então, nós queríamos dar um novo enfoque, um novo olhar, uma nova aplicação do direito aduaneiro, né? E ele nos convidou, nos brindou e falou, vocês aceitam esse desafio? Aí sim, nós aceitamos. Procuramos profissionais que militam na área, independentemente da sua carreira, né? Isso é bom dizer, porque dentro dessa obra nós temos auditores da Receita Federal que primam pela aplicação do direito e não da regra da Receita Federal. Não é uma visão só da Receita Federal, é uma preocupação com a academia, com o direito, que é muito mais amplo. Professores que têm essa preocupação acadêmica. Nós temos professores, né, advogados principalmente, né, que militam, integrantes e ex-integrantes do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a segunda instância em Brasília, né, a terceira é a Câmara Superior, mas o CARF, popularmente falando, ele é uma segunda instância, que a terceira é a Câmara Superior. E, então, reunimos todos esses profissionais que militam na área e que têm a preocupação com a aplicação do direito da melhor forma, independentemente da sua vinculação com a profissão. Então, você poderá se imaginar numa seguinte situação, tendo um auditor fiscal dando um despacho dentro da Receita Federal e, nesse livro, ele escreveu uma coisa completamente diferente do que ele falou, porque a preocupação é com a ciência e não com o trabalho. De advogados que militam, integrantes de julgadores de tribunais, né? Então, fica muito bacana. Então, essa é a visão mais acadêmica com a preocupação da melhor aplicabilidade do direito. O público-alvo, ele é amplo no sentido que abrange a área profissional, toda a área de atuação de quem faz parte desse universo. Porém, a aplicabilidade, o foco é sempre voltado ao meio acadêmico, ao que já foi escrito, ao que se tem de normas e leis, é isso? Isso, é uma aplicação do direito, sim, não é só voltado à academia. Quando eu digo da academia, que é o norte para a sua... O embasamento. O embasamento, não, exatamente, a sua fundamentação teórica, a sua visão do direito. Porque quando você se situa numa determinada colocação profissional, você tem os limites da própria profissão para poder apresentar alguma opinião sobre, né? Agora, quando você está na academia, qual é a sua preocupação? Com a ciência, né, que ela é muito maior. Qual é o seu limite? O seu limite é o conhecimento, né? O que é o melhor? Qual a melhor aplicação para esse direito, né? Então, você não tem essa restrição profissional. Eu vou lhe contar um episódio. Nós convidamos um auditor fiscal que ele tem uma determinada posição sobre um determinado assunto e ele teve que consultar a corregedoria para saber se ele poderia publicar ou não o artigo. Aí ele recebeu a negativa da corregedoria e ele não participou dessa obra por conta disso. Porque ele iria falar o que ele pensa, que é a preocupação acadêmica, só que ele estaria em desconformidade
com ele a faz visão conforme- da Receita Federal. Essa atuação da Receita Federal no que diz respeito a normativas e demais situações, ela tem trazido alguns conflitos, alguns de interesses, de interpretações? Ela tem agradado a todo mundo que atua nessa área? Infelizmente não, Maurício. Além das regras, das regulamentações que são feitas pela Receita Federal, como, por exemplo, portarias e instruções normativas, nós temos também soluções de consultas que são feitas por contribuintes ou mesmo importadores, despachantes, aduaneiros ou transportadores, né, transportadores internacionais, que fazem uma consulta sobre um determinado assunto, já esperando uma resposta da Receita Federal que albergue o seu direito, que está previsto numa legislação, numa lei ou na própria Constituição. E quando esses profissionais, essas empresas recebem a resposta à consulta, ou seja, a solução da consulta, muitas vezes elas contrariam direitos que são cristalinos, que são evidentes, né? Então, aí esses profissionais, essas empresas, esses operadores do comércio exterior acabam tendo que recorrer às vias do Poder Judiciário para rever e ter declarado o seu direito, né? Que muitas vezes não estão contidos nessas instruções, nessas portarias. E às vezes estão distorcidos, e aí você tem que entrar no Poder Judiciário para corrigir essa distorção. E como corrige uma distorção já prevista em normas, em lei? Através do Poder Judiciário, por exemplo, para ficar claro esse exemplo. No artigo que eu tive a oportunidade de escrever, existe a cobrança de uma tarifa, certo? Por uma determinada prestação de serviço de armazenagem. Num determinado momento da história, criaram-se os CLIAs, Centros de Logísticas, que por intermédio de uma medida provisória que não foi convertida em lei. E a partir do momento que a Receita Federal se utiliza desse espaço de armazenagem, do serviço de armazenagem, e ela merece ser remunerada em função da utilização desse serviço num determinado período, quando acontece, eu não vou entrar em detalhes agora para não ficar extenso, mas quando acontece a possibilidade de uma pena de perdimento, né, independentemente de qual o motivo dessa pena de perdimento ou abandono, não vou entrar nessa seara, mas só para ficar bem claro. Então, utiliza-se um espaço, o centro pratica a armazenagem, isso tem um custo. Num determinado momento do desenvolvimento dessa situação, a União ela é responsável pelo pagamento dessa tarifa. Aí o que acontece? A Receita Federal, em primeira instância, ela nega, e existe um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda dizendo que não é para fazer o pagamento por ausência de contrato. E por que isso? Porque criou-se uma figura chamada CLIA, e por essa existência ela ficou juridicamente num período da medida provisória que não foi convertida em lei, só que juridicamente ela não existe mais, mas faticamente ela vive. Tem aqui em Itajaí nós temos CLIAs, exatamente. E aí o que acontece? E eles prestam o serviço, eles existem, e a Receita Federal fala, olha, não pago, e a Procuradoria da Fazenda elabora um parecer dizendo, olha, não tem direito porque essa figura não existe. Aí você tem que buscar no Poder Judiciário dizendo, olha, existe, está aqui e deve. Aí a União vem e paga com precatório. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta e vamos continuar falando a respeito desta publicação que traz diversas informações atuais sobre o direito aduaneiro. Voltamos em seguida, até já. Faça a política você também. Participe das sessões da Câmara e exerça sua cidadania. Sessões plenárias às terças e quintas às 18 horas. Na Avenida Vereador Abraão João Francisco, 3825. Faça a política você também. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje estamos falando sobre o lançamento do livro Ensaios do Direito Aduaneiro, que aconteceu no dia 20 de novembro, aqui
na Univale e está conosco aqui no plenário da Câmara de Vereadores, a Raquel e o Cláudio, que são os coordenadores desse projeto, desse livro, que tem tudo a ver com o contexto de Itajaí. Qual a importância desse tema para Itajaí, Cláudio? Olha, eu não sou a pessoa mais indicada sobre esse assunto, porque a Raquel, que conhece bem aqui, ela que é de Itajaí, eu sou de São Paulo, mas respondendo a sua pergunta é o seguinte, todo o comércio exterior, o direito aduaneiro, na realidade, ele se preocupa com a entrada e com a saída, essa movimentação de entrada e saída de mercadorias, de serviços, de bens, de pessoas, dinheiro. Então, é esse controle de entrada e saída que incide diretamente as regras de direito aduaneiro. E mais para frente que nós vamos avançar para falar sobre o conceito do direito aduaneiro, então só para deixar mais claro aqui, o direito aduaneiro ele é uma disciplina, né, um direito aduaneiro que ele conflui com os demais direitos. E aí, mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Mas nesse momento é o seguinte, para responder a sua questão. Então, a importância é o seguinte, a entrada e saída, esse controle de entrada e saída. E tanto serviço, mercadorias, pessoas, né, dinheiro, essas coisas. Mas nesse aspecto de entrada e saída, esse controle. Raquel, então você que é de Itajaí, qual o principal desafio aqui para a gente de Itajaí, para o porto, para as empresas de comércio exterior e logística? Quais os principais desafios nesse campo? Olha, Maurício, eu diria que hoje o maior desafio de importadores, despachantes, enfim, empresas que vivem do comércio exterior é resistir a essa crise, né? Essa crise que nós estamos vivendo, essa flutuação do câmbio, o dólar altíssimo. Nós temos conhecimento de muitas empresas aí que estão aos trancos e barrancos se aguentando para continuar na atividade do comércio exterior. Então, hoje, em termos práticos, esse é o desafio. Agora, teoricamente falando, filosoficamente falando, eu acho que o principal desafio para os importadores é conseguir deixar de lado essa pecha de mal pagador, de empresa irregular, empresa fraudulenta. Nós temos algumas instruções normativas, de novo, voltando àquela questão, né, das regulamentações da Receita Federal, que imputam supostos ilícitos às empresas sem nem mesmo ter provas, sabe, do dolo. O que é o dolo? É a má-fé, a fraude, a simulação de uma situação, sabe? Então, muitas empresas passam em algum momento, empresas, e quando eu digo assim, empresas importadoras principalmente, passam em algum momento de suas vidas por uma fiscalização mais rigorosa, tá? E precisam comprovar que são empresas de boa-fé, que são empresas idôneas. E por que isso, Maurício? Pela ausência de gente que escreve a respeito, a ausência de debates, uma jurisprudência ainda incipiente. Tá? Então, debater sobre esses assuntos é muito importante, principalmente na nossa região. Nós somos diuturnamente consultados por clientes, por empresas que trabalham na área, buscando uma luz no fim do túnel para conseguir demonstrar, não só a Receita Federal, mas outros órgãos anuentes, que são empresas idôneas, que são sérias e que estão, nada mais, nada menos, tentando exercer suas atividades. Aqui no Brasil, só complementando o que ela disse, é o seguinte, o importador ele já é tido como bandido só pelo simples fato de ser importador. Ah, ele está importando, esse cara aqui ele está fazendo alguma coisa errada. Então, que é uma inversão da lógica, né? Você importou, vamos ver se você importou direito, cumpriu a legislação, muito bem. E se aconteceu o contrário, quem tem que provar isso é a própria Receita Federal, que tem que dizer, olha, aqui você errou por conta disso. E provar a fraude, a má-fé, o dolo, a simulação, provar qual foi o ato praticado em desconformidade com a lei que, consequentemente, gerou uma ilegalidade. Então, aqui não, o importador ele já vem com o selo sou bandido. Esse é o ponto. Então, para resumir a tua pergunta, Maurício, na realidade, qual é o grande desafio da região? Eu não diria nem que é da região. Todas as regiões, cidades portuárias, regiões que têm um comércio exterior bastante pujante, o grande desafio é esse, conhecer melhor a legislação, fazer com que os juízes conheçam melhor, fazer com que os órgãos intervenientes, em especial a Receita Federal, conheça os direitos
dos contribuintes, dos importadores, as obrigações, os limites desse órgão, entre outros intervenientes, para que a atividade de comércio exterior ela seja mais bem vista e mais respeitada. E é curioso até vocês tocarem nesse assunto, porque na imprensa, geralmente, o que a gente ouve na grande mídia com relação ao direito aduaneiro, empresas de comércio exterior, logística, quando estoura alguma coisa, geralmente um fato negativo. É a chegada de algum produto ilegal, quando não armas, drogas. E quando é retratado na reportagem, está lá a nota fiscal e a documentação apontando que é mármore, granito, qualquer outro produto que seria legalizado em grande escala e que já viria acontecendo há muito tempo. E a gente não vê aspectos e notícias divulgando esse setor, nem reportagens divulgando o trabalho feito, divulgando tudo que é feito de forma correta. Ou seja, quem trabalha dentro da legalidade acaba tendo também a imagem manchada por aqueles que agem de má fé. Exatamente. Hoje existem algumas revistas especializadas que são utilizadas, são lidas pelo próprio ramo, pelo próprio meio, né? Especializadas, mas muito mais divulgando comercialmente as suas atividades do que técnicas, né? O que eu vou te dizer a respeito disso, Maurício? Eu vou falar alguma coisa. Tá pensando aqui? Não, porque eu estava pensando o seguinte, né? Vou te dar um exemplo que me ocorreu agora. Recentemente, bem recentemente agora, saiu uma instrução normativa, uma legislação que os contribuintes devem apresentar o seu planejamento tributário para a Receita Federal, né? Eu não acompanhei agora o desfecho, não sei se ela já ainda está em vigor, ou se revogaram, ou se alteraram, mas o fato é para, independentemente dela estar ou não em vigor, ou ter sido alterado ou não, o fato é a mentalidade, isso que eu quero deixar bem claro. Então, a mentalidade do contribuinte prestar informação para a Receita Federal do seu planejamento tributário. Muito bem, você está entregando tudo na mão da Receita Federal para ela desmontar, porque o planejamento tributário, desde que não ocorra nenhuma ilegalidade, ele é plenamente possível. Então, provavelmente, todos os planejamentos tributários serão indeferidos no Brasil, porque o auditor vai falar, não, você fez contrário à lei, está aqui. Se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, que lá tem essa obrigação também, ao demonstrar o planejamento tributário para o auditor da Receita Federal deles lá, se o seu planejamento tributário, vamos imaginar que você teve uma economia de 10% no tributo, e o auditor fiscal tem conhecimento que se ele apresentar de uma outra forma, ele teria um resultado de 15%, ele fala para você, olha, o seu planejamento está errado, porque se você fizer dessa forma, você vai economizar mais. E ele devolve para o contribuinte e o contribuinte ajusta o seu planejamento para ter um recolhimento menor. Aqui no Brasil, não. Você entrega para ter sempre mais. Então, essa mentalidade que precisa mudar no Brasil. A tua pergunta, né? Como divulgar positivamente, ou onde divulgar, ou por que não se divulga? É uma pergunta que eu também me faço, Maurício, até por isso eu não soube te responder de pronto, porque é uma atividade tão importante para o país, né? Esse fluxo de comércio internacional é tão importante, as exportações para o Brasil são imprescindíveis, a importação cresce cada vez mais, então também não sei te dizer, é uma pergunta que fica aqui pairando no ar. E ainda mais nesses tempos, né, de crise, o que sobra para o desenvolvimento do país economicamente? Todo mundo fala qual é o desenvolvimento econômico, comércio exterior e agronegócio. São as duas vertentes, são duas grandes linhas de desenvolvimento econômico que o governo não faz absolutamente nada, ele só empaca, porque o contribuinte, o importador, por exemplo, no caso, ele é um louco para tentar importar, porque para seguir toda a legislação de importação, é inviável. É um cara humanamente falando, não, eu vou importar, porque ele gosta daquilo, enxerga possibilidades daquilo, mas se você analisar friamente as restrições para a importação, que difere da exportação. A exportação, o Brasil praticamente libera tudo, né? Então, é o controle de mercado, né? Então, muito embora me imagina-se numa situação de abertura de mercado, o Brasil é um país extremamente fechado. Esse cenário global, ele tende a mudar nos próximos anos? Já mudou com o atentado de Paris.
Esse foi um fato bastante negativo, mas eu acho que é bacana, Maurício, é pertinente a tua pergunta, né, quando você questiona quais serão os novos rumos do direito aduaneiro. Recentemente nós estivemos numa palestra do professor Rosaldo Trevisan, um professor pesquisador do direito aduaneiro, muito respeitado, é nosso colega, pessoa de quem nós gostamos muito. Ele comentou sobre as fases do direito aduaneiro, do comércio exterior, né? A primeira fase, tecnicamente falando, ela era conhecida como fiscalização na zona primária. Toda mercadoria que chegava no país, ela era fiscalizada lá dentro do porto, ou seja, era uma conferência física carga por carga, né? Hoje, com o aumento do fluxo de comércio exterior, isso é humanamente e sistemicamente impossível. Então, passou-se a uma segunda fase, que seriam a conferência aduaneira por canais de conferência, uma seleção conforme o risco que aquela operação ela demonstrava, enfim, né? Passado essa fase, iniciou-se uma outra era, que nós chamamos a era dos procedimentos especiais de fiscalização, isso mais ou menos no ano de 2002, né, que começaram esses procedimentos para verificar fraude e irregularidade nas operações. Essa fase, ela ainda está em vigência, vamos dizer assim, ela ainda acontece, essas fiscalizações. Mas agora o que nós temos visto no contexto internacional, especificamente na Organização Mundial das Aduanas, a criação de programas que demonstrem, que credenciem operadores, para que esses operadores demonstrem sua segurança, sua idoneidade, sua confiabilidade, sua transparência nas operações, para que as aduanas, nesse caso aqui do nosso país é a Receita Federal, quem exerce esse controle, deixe de ser tão repressora, né, e passe a ser mais cooperativa. Então, o cenário dentro do direito aduaneiro, ele é positivo, ele é animador, de certo modo. Agora, esse fato que aconteceu diz intimamente a respeito ao controle de entrada e saída de pessoas. Então, a gente não sabe como é que vai ficar, né? E essa questão, porque o direito, vamos pensar em comércio, o que prevalece? Qual que é o objeto? A circulação. Não adianta chegar num país e travar, porque a mercadoria tem que circular. Essa é a lógica do sistema. A lógica hoje é facilitação comercial. Exatamente, a lógica. Esse é o grande mote. O dinheiro e a mercadoria é o sangue que nutre, na verdade, cada país, cada estado, cada município que pode... Exato, sem não dúvida. pode coagular. Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. A Câmara de Vereadores de Itajaí está se renovando. Muita coisa está sendo feita. Nova dinâmica do regimento interno, implementação de comissões para análises e julgamentos, redução de custos e prestação de contas para dar mais transparência. Os servidores vão realizar cursos técnicos para ter ainda mais qualificação. Este é um trabalho da nova gestão da Câmara de Vereadores de Itajaí, fazendo reformas administrativas para um futuro melhor. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje conosco o Cláudio e a Raquel, que são os coordenadores do livro Ensaios de Direito Aduaneiro, lançado no último dia 20 na Univale. Raquel, fala um pouquinho mais da publicação em si, o que ela traz de conhecimento, o que você tem a destacar sobre a publicação? Bom, Maurício, essa obra, como já foi dito por ti antes, ela é uma obra coletiva. Nós fomos coordenadores, autores também, mas temos aí em torno de 22 artigos, são 27 autores que foram convidados e nós temos temas aí relevantes que eu posso destacar agora, que tratam sobre classificação fiscal de mercadorias, tá? Valoração aduaneira, que é um tema que muito se trata aqui na nossa região, na verdade em todo o Brasil. Temos questões relacionadas ao antidumping,
tá? Preços mínimos, que isso esse é um outro ponto aí, um ponto sensível que os operadores debatem bastante. Temos artigos que tratam sobre responsabilidades por infrações aduaneiras, penalidades. Temos artigos também que tratam sobre convenções internacionais e aplicação dessas convenções no direito aduaneiro. Temos também um artigo bastante interessante que trata sobre a arbitragem no setor portuário. Não quero deixar ninguém de fora, mas em regra, em geral, foram esses os temas tratados nessa obra. E como vocês entraram em contato com os demais e fizeram os convites? Você até o senhor contou no primeiro bloco a respeito dessa história de um que foi convidado, não pôde participar porque iria contra normas da Receita Federal. Mas os demais, os participantes, quem são eles? Como que vocês foram atrás deles? Então, os participantes são basicamente profissionais que de destaque dentro da sua atividade, são profissionais comprometidos com a academia e profissionais que nós tivemos prazer de conhecê-los em um determinado momento da nossa vida profissional, da nossa vida acadêmica, né? E que nós tivemos o prazer de conhecê-los em alguma atividade, né? Então, sendo conhecedores da honestidade acadêmica, a preocupação com o direito, a honestidade, acho que é a grande palavra nesse livro, a honestidade acadêmica. Acho que essa expressão, ela representa. Então, já tendo esse conhecimento das nossas atividades profissionais diárias, enquanto advogado, enquanto professor, enquanto estudante, né, que somos eternos estudantes, né, dentro de uma faculdade, universidade ou não, e convidamos e tivemos a grande notícia positiva que eles aceitaram o convite, né? Que isso é o mais legal. E o interessante, Maurício, nessa obra é que nós deixamos os autores todos muito à vontade e livres para que escolhessem os seus temas, justamente para que cada um pudesse escolher uma direção que estivesse mais familiarizada e pudesse aprofundar nos assuntos, né? Nós temos vários colegas profissionais importantes aqui da nossa cidade de Itajaí que escreveram, que se expuseram, porque é uma exposição. Expor o seu ponto de vista, a sua convicção é uma exposição. E eu tenho certeza que os leitores vão gostar muito do que vão encontrar, não tenho dúvida. Quais as credenciais que levaram a editora a fazer o convite para que vocês organizassem? Maurício, eu acredito que pela militância que nós temos no direito aduaneiro, pelo conhecimento também, eu particularmente, eu tenho especialização em direito da aduana aqui pela Univale, também tenho uma especialidade em direito aduaneiro da União Europeia, pela Universidade de Valência, então isso nos credencia um pouquinho, né, a falar desse ramo que é tão importante. O Cláudio, eu até digo por ele, o Cláudio é meu grande incentivador, ele é professor aqui da universidade, tem a vida acadêmica correndo nas veias, então eu acredito que tenha sido esse o motivo da eleição, da escolha desses dois nomes aqui para capitanear esse projeto. Vocês já tiveram algum feedback de alguém que teve contato com a obra já no lançamento ou até mesmo antes do lançamento e que deu um retorno positivo ao trabalho? Tá interessante? É isso mesmo que tinha? Sim. Nós tivemos, e cada qual nós tivemos pela própria editora, né, por amigos, por professores, profissionais da área. Nesse evento do dia 20, a editora trouxe alguns exemplares, foi um número expressivo e eles foram todos vendidos para nossa surpresa, para nossa alegria. Nós temos recebido telefonemas de profissionais, de colegas de Santos, de São Paulo, de Campo Grande, várias cidades aí pelo Brasil afora que têm interesse na obra e, enfim, né, isso para nós é o feedback mais positivo possível. Né? Essa obra, inclusive, já entrou em conteúdos bibliográficos de determinados cursos de pós-graduação em universidades públicas do Brasil. Então, ela já faz parte do hall da academia. Então, em determinada faculdade, você vai lá se matricular, vai fazer o curso. E um dos livros que dentro de um monte da leitura obrigatória, o nosso livro já está em algumas universidades públicas do Brasil, tanto estadual quanto federal.
Além das livrarias que o livro vai estar disponível à venda, ele já está em algumas universidades. Da Univale vai ficar disponível também? Vai ficar disponível. Nós presentearemos a biblioteca da Univale com alguns exemplares, sim. A principal ponto de venda é a editora, o site da editora Intelecto. Você sabe de cabeça o endereço eletrônico da editora? Não sei. Mas é editora Intelecto, tá? Provavelmente nós teremos, ele também estará à venda pelo site da editora Saraiva e Amazon. A Amazon é bastante relevante, a editora costuma disponibilizar os livros nesse site também. E acredito que... E a maior preocupação é a seguinte: nós estamos assim, dentro da filosofia do livro, nós estamos na nova filosofia do mercado, né? Existe o livro físico, mas a grande questão é o livro digital. Então você vai conseguir fazer download para o seu iPad, para o seu celular, para o seu computador, independentemente da plataforma, qual é a plataforma que você se utiliza. E então, assim, o acesso é ilimitado. Basta dar na internet que você vai conseguir achar. Nosso tempo acabou. Eu vou pedir que vocês deixem um recado aos estudantes, que a gente não falou aqui no programa, aos estudantes de Direito. O que podem encontrar na área do direito aduaneiro? É um nicho de mercado hoje? Muito grande. Sem dúvida é um nicho de mercado. Eu digo como aluna, depois o Cláudio pode dizer como professor. Eu venho do direito tributário, meu contato com essa área do conhecimento é relativamente recente. Eu sou uma apaixonada pelo direito aduaneiro. Meu recado é, na realidade, um convite para que os alunos se dediquem a essa área, estudem, se interessem, busquem bibliografia, participem dos congressos, debatam dentro das salas de aula, porque é o futuro, é o nosso futuro. Da nossa região, eu não tenho a menor dúvida. Então, esse é o meu recado, um convite ao estudo do direito aduaneiro. Exatamente, convite ao estudo ao direito aduaneiro, convite ao estudo, mas o estudo no seguinte sentido: leiam tudo sobre determinado assunto, até para você fazer o filtro e ter o paradigma para saber o que é bom e o que é ruim. Porque se você ler uma obra ruim e só ler essa obra, você vai achar que aquela obra é boa. E aí você vai expandindo o seu conhecimento, aí você vai fazendo filtro para dizer, olha, isso é ruim, isso não é tão ruim, isso é o mesmo, isso não trouxe nada de novo, não, isso é bom, esse estudou, esse... para dar o clique, né? Então, leia de tudo, não só a nossa obra, leia todas as obras de direito aduaneiro. Capacidade de fazer os contrapontos corretos. Exatamente, para ter paradigma, para saber o compromisso com o conhecimento. Eu conversei hoje com os coordenadores do livro Ensaios de Direito Aduaneiro, Cláudio Augusto Gonçalves e Raquel Segala. Muito obrigado pela participação de vocês e sucesso nesses empreendimentos que vocês têm para deixar o ramo do direito aduaneiro um pouco mais acessível e também contribuir com a discussão da legislação nesse setor aqui no Brasil. Obrigado. Muito obrigado você, muito obrigado pelo convite e parabenizo a TV Câmara pela iniciativa e essa preocupação com o conhecimento, independentemente da nossa conversa, do nosso livro, mas com essa preocupação com o desenvolvimento intelectual, com uma amplitude de conhecimento que vai desembocar numa melhor atitude. Então, muito obrigado. Também agradeço, Maurício, pelo espaço, pela disponibilidade mais uma vez. Nós estamos à disposição naquilo que pudermos contribuir com essa área. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.